Toda igreja tem o famoso faz tudo. Na sua igreja tem o famoso faz tudo. Se sente o dono da igreja. Manda mais que o pastor. Você deve estar imaginando uma pessoa na sua igreja. Fique até o final desse vídeo e você vai se surpreender com a pessoa da qual eu estou me referindo. Muito provavelmente não é essa pessoa que você está pensando. Mas antes de falarmos sobre o faz tudo da igreja, deixe-me meditar contigo rapidamente sobre esta lição de número 3 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Lição esta que tem como título A Natureza da Igreja. O comentarista nesta lição, ele aborda a natureza da igreja em 3 dimensões. A natureza da igreja é a sua dimensão confessional. A natureza da igreja e sua dimensão local e universal. E a natureza da igreja e sua dimensão comunitária. Em cada um desses aspectos, o nosso comentarista aborda uma nuance, alguns detalhes da igreja inserida em vários contextos. Na lição passada, nós aprendemos sobre algumas metáforas que designam a igreja. A igreja é jardim, a igreja é exército, a igreja é casa, a igreja é família, a igreja é corpo. A igreja é todas essas coisas bonitas que nos remetem para o aspecto espiritual da igreja. Pois bem, nesta lição, o comentarista fala, como eu já disse, de 3 dimensões. E a primeira dimensão é a igreja no seu aspecto confessional. O que seria o aspecto confessional da igreja? Seria a origem espiritual da igreja. O professor da escola bíblica, neste próximo domingo, terá a sublime tarefa de mostrar aos alunos a origem espiritual da igreja, o aspecto espiritual da igreja. Afinal de contas, a igreja ela possui pelo menos 2 vertentes. A igreja é um organismo vivo, como o corpo de Cristo, e a igreja também é uma organização social proativa. Ou seja, a igreja tem a sua parte organizacional, mas também tem a sua parte espiritual. A igreja atua no aspecto espiritual, transcendental, mas também atua no aspecto organizacional, social. E é importante que os alunos, é importante que os crentes, os componentes desta igreja, entendam estes 2 lados, estes 2 aspectos da igreja. E na dimensão confessional, o comentarista aborda sobre a formação espiritual da igreja, o aspecto espiritual da igreja. E neste aspecto espiritual, o comentarista deixa claro pelo menos 3 verdades fundamentais. A igreja é fundamentada na palavra, a igreja é fundamentada em Jesus e a igreja é fundamentada no Espírito Santo. Repetindo, a igreja é fundamentada, invertendo a ordem, em Jesus. A igreja é fundamentada na palavra de Deus. A igreja é fundamentada no Espírito Santo de Deus. Senão que, naquele diálogo que Jesus teve com Pedro em Mateus 16, 18, Jesus falou assim: esta é a minha igreja. Logo, a igreja pertence ao Senhor Jesus. A igreja pertence a Jesus. A igreja é de Jesus. E o apóstolo Paulo, falando sobre a formação da igreja, que ele, como bom arquiteto, colocou o fundamento, e outro não pode colocar outro fundamento, senão aquele que já foi posto. Paulo deixa bem claro que Jesus, 1 Coríntios capítulo 3, versículos 10 e 11, Jesus é o fundamento da igreja. Se a igreja está solidificada sobre a rocha, Jesus é esta rocha. Se a igreja tem um fundamento, Jesus é o fundamento. Se a igreja tem uma verdade, Jesus é a verdade. Se a igreja adora a alguém, Jesus é o objeto da nossa adoração. A igreja de Jesus, ela é essencialmente cristocêntrica. Aliás, não apenas a igreja é cristocêntrica, mas o Espírito Santo é cristocêntrico, a igreja é cristocêntrica, a Bíblia é cristocêntrica, o culto é cristocêntrico. Por que o Espírito é cristocêntrico? Porque o próprio Senhor Jesus falou lá em João 16, 14,
que o Espírito Santo nos transmitiria tudo que ele tivesse recebido de quem? De Jesus. Então, o Espírito Santo aponta para Jesus. Ele glorifica Jesus. Ele enaltece e faz a manutenção da obra de Jesus. O Espírito Santo, em sua relação com a igreja, ele é cristocêntrico. Tá, mas a Bíblia também é cristocêntrica. Como assim, pastor Roque? A Bíblia é cristocêntrica porque em João capítulo 5, versículo 39, Jesus deixou claro ao falar assim: examinai as Escrituras, porque elas são que de mim testificam, e vós cuidais ter nelas, nas Escrituras, a vida eterna. Então a Bíblia testifica de Jesus, desde Gênesis até o Apocalipse. Existe até um estudo que fala como Jesus se apresenta em cada livro da Bíblia. E Deus me faz lembrar aqui aquela passagem na qual Jesus caminhava no caminho de Emaús com aqueles 2 discípulos e eles não sabiam que era Jesus. E a Bíblia nos diz que Jesus, o próprio Jesus, abriu as Escrituras e falou desde Moisés e os profetas acerca de tudo que acerca dele, Jesus, estava escrito. Em Gênesis, ele é a semente da mulher. Em Êxodo, ele é o grande libertador. Em Levítico, ele é nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Em Reis, ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. E assim vai até que chegamos no Novo Testamento, até que chegamos no livro de Apocalipse, onde Jesus é o próprio Filho de Deus que venceu o pecado, que venceu a morte e reina triunfante e eternamente. A Bíblia tem como centro a pessoa de Jesus. A igreja também, ela é cristocêntrica, porque o próprio Senhor Jesus, como dissemos, falou no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus: esta é a minha igreja. E o culto que nós celebramos a Deus também é cristocêntrico. Mateus capítulo 18, versículo 20, a Bíblia diz assim, ou melhor, Jesus disse assim: onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei aonde? No meio. Jesus está no meio. Jesus é o centro da Bíblia, é o centro das atividades do Espírito Santo. Jesus é o centro do nosso culto. Jesus é o centro da igreja. Então, o primeiro fundamento da igreja é o próprio Senhor Jesus. O segundo fundamento da igreja é a Bíblia Sagrada. A Bíblia é o fundamento da igreja. A Bíblia é a constituição da igreja. A Bíblia é a mensagem de Deus revelada para nós. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Você quer saber se uma religião ou se uma igreja, se ela é genuína, se ela é de Deus, se ela é cristocêntrica? Observe o que esta igreja fala acerca da Bíblia. O que esta igreja fala acerca de Jesus. O que esta igreja fala acerca das verdades de Deus inseridas nas Sagradas Escrituras. Dependendo do que essa igreja falar, você terá a real convicção, a real certeza se essa igreja é ou não é uma igreja genuína. Porque uma igreja genuína, uma igreja cristocêntrica, é uma igreja fundamentada na palavra de Deus. Um terceiro fundamento que o comentarista nos aponta para a igreja é justamente o Espírito Santo. Se lembra daquele assunto que estávamos comentando no iniciozinho deste vídeo, sobre o faz tudo na igreja? Aquele que se acha mais do que o pastor, mais do que qualquer membro mais antigo, aquele que realmente faz tudo? É sobre ele que eu estava falando, sobre o Espírito Santo de Deus. Você pensou que era aquele irmãozinho, aquela irmãzinha? Não é. Eu estou me referindo sobre o Espírito Santo. Ele é o faz tudo na igreja. Por exemplo, a igreja só foi inaugurada depois da chegada do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Jesus falou que o Espírito glorificaria a ele na igreja, ou através da igreja. Jesus falou lá em João capítulo 15, 16, 14, 15, 16, que o Espírito Santo seria o principal agente motivador da igreja. Ele estaria conosco, ele estaria em nós. É ele que, segundo Paulo, lá em Romanos, que nos ajuda nas nossas fraquezas. É ele que usa o pregador, é ele que inspira o cantor, é ele que convence o pecador, é o Espírito Santo de Deus.
Uma igreja genuína é uma igreja que possui a presença e a atuação constante do Espírito Santo de Deus. E eu não estou falando de igrejas pentecostais ou tradicionais, não. Independente do tipo de igreja da qual você participa, a presença constante do Espírito de Deus tem que ser algo genuíno. A igreja, ela é movida pelo Espírito Santo. A igreja é motivada pelo Espírito Santo. A igreja é capacitada pelo Espírito Santo. Então, no aspecto espiritual, aprendemos isto, que a igreja verdadeira tem 3 fundamentos, que é Jesus, a Bíblia, que é a palavra de Deus, e o Espírito Santo. Aliás, a Bíblia é a palavra inspirada por Deus. Jesus é a palavra encarnada. Se lembra João capítulo 1, de 1 a 14? No princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o versículo 14, o verbo, ou melhor, a palavra, se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e cheio de verdade. A Bíblia é a palavra inspirada. Jesus é a palavra encarnada. E o Espírito Santo é a palavra introjetada no coração e na vida do crente. É por esta razão que a igreja está fundamentada nestes 3 fundamentos, nestas 3 bases: Jesus, a palavra e o Espírito Santo. Então, no tópico 2, o comentarista fala sobre a natureza da igreja nas suas dimensões locais e universais. Localmente falando, a igreja tem os seus costumes, tem as suas regras, tem as suas normas, tem os seus estatutos, tem a sua maneira de interagir com a sociedade local. Agora, universalmente falando, a igreja não está limitada. A igreja é constituída de todos os homens, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as nações, de todos os dialetos, de todos os costumes, de todas as culturas. A igreja ela é local, mas ela é também universal. Então, para nós entendermos as dimensões locais e universais da igreja, basta nós considerarmos a igreja como uma franquia do céu. Você sabe como é que funciona as franquias aqui da Terra? É uma grande empresa ou um grande empresário que abre várias franquias, e estas franquias possuem um padrão mínimo de qualidade e identificação visual. Essas franquias, elas dão lucro diretamente para a empresa mãe. Assim é a franquia espiritual de Deus através da igreja. Todas as igrejas fazem parte desta franquia espiritual. Então, como um franqueado do céu, eu estou aqui na terra para traduzir a intenção do céu. Uma embaixada, uma franquia. Então, meu linguajar é diferente, minhas roupas são diferentes, os meus costumes são diferentes. Tudo na igreja é diferente do mundo em seu estado de corrupção e degradação moral e espiritual. Por quê? Porque nós somos uma franquia do céu em nossa natureza, ou melhor, em nossas dimensões locais e universais. Inclusive, há um comentário aqui no tópico 2 do comentarista que ele diz: um método que funciona em determinada igreja local pode ser inadequado em outra igreja, porque a igreja ela tem uma dimensão universal, mas também tem uma dimensão local. E no terceiro tópico, a igreja na sua dimensão comunitária. A igreja interage com a comunidade. A igreja, ela é o corpo de Cristo. E como corpo, ela também é uma comunidade, onde existem interesses comuns, atividades comuns. E o Espírito Santo é o encarregado de manter este corpo em plena funcionalidade. O Espírito Santo é o encarregado em manter a unidade da igreja. E a unidade da igreja pode bem ser entendida como um mosaico. Ao longe, nós vemos uma estrutura, uma obra de arte. Mas quando a gente chega bem de perto, nós vemos que esta obra de arte é constituída de pedras ou elementos totalmente diferentes uns dos outros. Mas é esta diferença que nos faz ser uma unidade em Cristo Jesus. Todos nós somos diferentes, mas em Cristo nós somos uma unidade. Esta é a dimensão comunitária da igreja,
como corpo de Cristo. Então esses são os desafios do professor no próximo domingo. Mostrar a igreja como uma dimensão confessional, sendo Jesus, a palavra e o Espírito Santo é o fundamento ou os fundamentos desta igreja confessional. Mostrar também a dimensão local e universal da igreja, sendo a igreja uma franquia do céu, uma embaixada do reino espiritual. E mostrar também a igreja na sua dimensão comunitária, sendo o Espírito Santo encarregado de manter a unidade comunitária do corpo de Cristo. Deus abençoe nossos alunos e nossos professores. É importante que você deixe o seu like. É importante que você faça um comentário acerca deste vídeo. Se gostou, se não gostou, dê a sua opinião. Diga alguma coisa que seja relevante para os outros alunos e para os outros professores e também para nos incentivar com estas poucas porções dessa série chamada Minuto EBD. Portanto, eu sou o pastor Roque Ribeiro e você acabou de assistir mais um vídeo da série Minuto EBD. Deixa o like, faça seu comentário, compartilhe este vídeo, acione as sinetas das notificações e receba a bênção de Deus e boa aula para todos.